Olá, eu sou Natália Beatriz, fotógrafa de casamento, e este é o Casar Por Quê? Bem, seja muito bem-vinda ao canal Casar Por Quê. Como eu disse, eu sou Natália Beatriz, fotógrafa de casamento. Trabalho com casamentos há mais de uma década, ao lado do meu esposo, que também é meu sócio. E a minha vida toda eu fui direcionada ao caminho do casamento. Desde criança, o meu maior sonho era o de me casar. E hoje, olhando para trás, estamos prestes a completar 16 anos de casados daqui 2 semanas, 19 anos juntos. Então eu sempre me vi vivendo esse sonho do casamento. E não era nem na questão de pela festa de casamento, ter o dia do casamento. Não, o meu sonho realmente, lógico, queria me vestir de noiva, mas o meu sonho maior mesmo era de ter uma família, sabe? De poder ter o meu esposo, servir ao meu esposo, ser mãe, ter os meus filhos, cuidar da casa. Esse era o meu sonho. Então assim, eu nunca tive um sonho de carreira, ambição, de profissão, nunca me levei para esse lado, mas era sempre pensando no casamento. E hoje, olhando para trás, eu vejo que muito do meu propósito de vida, ele é cumprido dentro do casamento. Então, por isso eu tenho sentido já há algum tempo esse chamado mesmo de Jesus, do Espírito Santo, me impelindo a vir aqui compartilhar com vocês um pouco mais do que eu vivo, não só na minha profissão, trabalhando em casamentos, mas muito mais abrir a minha vida do que eu vivo no meu casamento. Muitos casais que já nos contrataram, são mais de 10 anos trabalhando exclusivamente com casamentos. Então, muitos casais que já nos contrataram, a gente já conseguiu compartilhar um pouco com eles, um pouco do que a gente vive, do que a gente aprende um com o outro e do que a gente acredita do casamento. Mas agora eu tenho sentido isso, de vir aqui dividir com você também, que talvez esteja aí do outro lado do mundo, tão distante de mim, mas que também precisa estar ouvindo, precisa de uma amiga às vezes para compartilhar e saber que é possível sim a gente ter um casamento feliz desde que ele seja construído e firmado em Jesus. Confesso para vocês que estou um pouco nervosa, é meu primeiro vídeo. Então, se eu gaguejar aqui, não desista, fica até o fim, que eu tenho certeza que o Senhor vai confortar seu coração e do mesmo jeito que Ele tem trazido palavras para mim dentro do casamento, eu creio que isso também serve muito para você. Então, quero começar, como eu falei, o meu sonho sempre foi de me casar. E não que assim eu tenha tido exemplos, desculpa aí, mas assim, falar assim, casamentos que eu admirasse, falar assim, nossa, eu quero me casar porque eu quero viver um casamento como o daquela pessoa. Não, eu não tinha isso à minha volta. Então, por isso que hoje, assim, eu consigo compreender que realmente esse desejo no meu coração, ele foi colocado totalmente pelo Senhor. Realmente foi colocado totalmente por Deus na minha vida mesmo, para que eu pudesse cumprir esse propósito da minha vida dentro do casamento. E como eu falei, já vão completar 16 anos de casados. Eu sempre fico pensando, assim como um atleta, para ele competir, ele precisa treinar, precisa se especializar. Também, gente, no casamento, a gente precisa ir construindo aquilo. Tipo, você não vai conseguir começar a correr uma maratona decidindo, hoje eu vou correr 50 quilômetros. Você vai lá, se inscreve na maratona e vai correr. Se você não treinou, se você não preparou o seu corpo para aquilo. E às vezes são muito tempo de preparo, muitos anos, muitos meses, dedicação, mudança de alimentação, cuidado com a saúde, fortalecimento dos músculos para que o seu corpo aguente correr esses 50 quilômetros. E no casamento eu vejo que não é diferente. Às vezes a gente começa ali pensando que já está tudo pronto. Eu amo meu noivo, a gente se dá super bem, vamos ser felizes, desejamos as mesmas coisas, temos a mesma visão, temos os mesmos sonhos, queremos as mesmas coisas, tudo para dar certo. E aí, quando você passa a viver o dia a dia junto, nem sempre é assim.
né? Sempre vão vir os conflitos, sempre vão ter barreiras para ser vencidas. E nesses 16 anos juntos, na verdade são 19 anos juntos, 16 anos de casados, eu percebi muito isso, que o casamento ele também tem que ser construído dia após dia, então exige esforço, exige dedicação, mas quando a gente se propõe a realmente viver o nosso casamento como um ministério dado por Deus, a gente começa a compreender que a gente não precisa fazer pelas nossas forças, mas que o Senhor, Ele nos ajuda, que o Senhor, Ele nos conforta, que o Senhor, Ele vai dando direcionamento para que a gente consiga realmente viver todos os propósitos que Ele tem para nós dentro do casamento. Eu com o Kleber, a gente sempre comenta para todos os casais que realmente a gente trabalhamos, né, com foto e filme. Nós temos uma empresa na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, onde nós moramos, de foto e filme de casamento, e a gente trabalha exclusivamente com casamentos. Então, a gente fala muito isso para os casais, que não é só um trabalho, não é só questão de fazer foto e filme de casamento, mas a gente vê o casamento muito com algo divino, realmente formado por Deus. E casamento, para mim, sempre foi muito isso, algo de Deus, algo proporcionado por Deus para a minha vida. E aí, às vezes a gente encontra muitas barreiras nesse mundo moderno, né? De como viver um casamento feliz, né? Como é possível ter um casamento feliz hoje. E eu percebi uma coisa durante esse tempo do meu casamento, que eu falo que é só o começo, né? Queríamos muito chegar aos 30, 40, 50, 60, 70 anos de casados até Deus permitir. Então, mas eu percebi muito isso, que a gente só consegue começar a ter um casamento feliz quando a gente enxerga o papel de cada um dentro do casamento. O papel meu como esposa, o papel dele como esposo, e começamos a viver o nosso papel e deixa o outro viver o papel dele. E aí tem uma passagem que é muito discutida, e alguns às vezes interpretam até errado, que quando Paulo fala em Efésios 5, a partir do verso 22, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam tudo sujeitas a seus maridos. E onde muitas traduções diz, né, submeta-se, né, ao seu marido. Então, a gente percebe que esse verbo do sujeitar-se, do se submeter, muita gente interpreta errado, onde acha que o marido tem que se sobressair sobre a mulher, e onde a mulher tem que ser capacho, tem que ser subordinada do marido, e não quer dizer nada disso, né? E ele continua: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. E aí vem todo o dever do marido, o papel do marido dentro do casamento, que é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo, ele se entregou pela igreja. O marido, ele tem que ter essa mesma disposição de se entregar pela vida da sua esposa, se for necessário. E quando a gente encontra um marido que compreende qual é o papel dele dentro do casamento e se coloca à disposição de cumpri-lo,
para nós mulheres fica muito mais fácil se sujeitar a um marido desse, a um marido que nos ama, a um marido que nos coloca em primeiro lugar. E talvez seja isso que às vezes as pessoas não têm compreendido nessa atualidade, vamos dizer assim, que cada um tem o seu papel, que cada um precisa entender esse papel e que sujeitar ao esposo não é um trabalho, porque pensa bem, você que se encontrou com Cristo, você teve um encontro extraordinário com Jesus, e qual a principal coisa que te toca quando você pensa em Jesus? O amor dele por você. O amor que ele entregou ali na cruz. A forma com que ele entregou para que você pudesse se salvar, para que ele pudesse te reconectar com Deus, o seu Criador. E você enxerga um amor tão grande, tão extraordinário, que é impossível não amá-lo de volta. Que obedecê-lo, que se sujeitar a ele, que negar as nossas próprias vontades por obediência a ele, se torna um prazer, não vira um peso. E é isso que a gente faz quando nós nos entregamos ao Senhor. E é isso que ele compara aqui na Bíblia. É isso que Paulo está querendo dizer. É tão prazeroso a gente se sujeitar ao Senhor quando a gente recebe o amor dele, quando nós entendemos todo o amor dele por nós. É a mesma coisa quando você encontra um marido que compreende, que cumpre o papel de esposo dentro do casamento, de amar a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, fica fácil você se sujeitar ao seu marido. Fica fácil você entender que assim como Cristo é o Senhor da sua vida, o seu marido é o Senhor da sua casa, é o Senhor da sua família. E quando cada um compreende isso e juntos vão construindo essa relação, juntos vão entendendo e buscando no Senhor o que fazer com o papel de cada um, é impossível você não ter um casamento feliz, mesmo contra todas as probabilidades. A gente tem visto tantos divórcios aumentando, tantas pessoas que têm decidido não se casar, realmente porque às vezes não conseguem enxergar exemplos de bons casamentos, mas é por causa disso. Hoje a gente tem colocado muito o nosso eu como prioridade. E dentro de um casamento, é como eu falei, é uma relação assim como nós temos a nossa vida pessoal com Jesus. A gente nunca se coloca em primeiro, a gente sempre coloca o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. A gente sempre deseja fazer o que Ele quer para nós. E da mesma forma, eu escuto muito, em muito casamento eu já escutei celebrantes usarem essa expressão, e eu sempre falei para o Kleber que era a forma que eu sempre enxerguei. Muito celebrante falar assim para os noivos, né, no momento da cerimônia religiosa ali, dizer, você tem que enxergar ela como Cristo a enxerga, e você tem que enxergar ele como Cristo o enxerga. E eu sempre tive isso. Eu sempre falei para o Kleber, às vezes, e eu sempre falei para ele mesmo também, que muitas vezes ele enxerga em mim coisas que eu mesmo não consigo ver, que são qualidades que às vezes eu mesmo não enxergo em mim e ele consegue enxergar. E eu sempre falei para ele, é isso, você me vê como Cristo me vê. E eu consigo enxergar em você coisas às vezes que você mesmo não percebe, que são, na verdade, a forma que Cristo te vê. Então é isso, é você enxergar no outro o potencial que ele ainda não se enxerga, mas por quê? Porque você está vendo ele com os olhos de Cristo e ele vendo você com os olhos de Cristo. E quando um casamento tem esse fundamento, quando ele tem essa base, é impossível vocês não serem felizes. É impossível a gente não conseguir construir um casamento que realmente vá na contramão do que muitas vezes a gente escuta por aí. Até esses tempos atrás, sobre essa passagem mesmo, né, aqui quando fala, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja.
Um dia em casa, o Kleber estava conversando com o Pedro, falando alguma coisa disso, né, dando exemplos de marido, e aí ele puxou essa passagem. Eu achei muito interessante o exemplo que o Kleber deu para o Pedro conseguir compreender a forma com que ele ilustrou isso para o Pedro. Ele falou assim: Pedro, a Bíblia fala que o marido, ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, ele que conduz a igreja e direciona. Assim também o marido tem que ser dentro de casa. Aí ele falou assim: Pê, se o marido é o cabeça, o que a esposa é então? Qual a parte do corpo que é a esposa? O Pedro ficou pensando, não soube responder. E aí o Kleber falou assim: eu vejo a esposa como os pés, porque sem os pés a gente não se sustenta. Sem os pés não tem como o corpo ficar de pé. E eu levei aquilo, eu achei tão bonito, porque realmente muitas vezes eu não só vi, como o Senhor trouxe muita clareza para mim nesse intuito de que nós, esposa, nós somos a coluna que sustenta o nosso lar. Nós somos escolhidas pelo Senhor realmente para sustentar a nossa casa, sustentar os nossos maridos, sustentar os nossos filhos. E ver o Kleber ter, e a gente nunca tinha conversado especificamente sobre isso, mas ver ele usando esse exemplo, ilustrando esse exemplo para o Pedro, assim, confirmou muita coisa no meu coração, e eu achei muito bonito, porque realmente eu percebi que nós compreendemos dentro do nosso casamento o papel de cada um. E eu creio que por isso, graças a Deus, são os melhores 16 anos da vida, que vão vir mais com muita certeza, em nome de Jesus. Então, eu quero agora começar, a partir de hoje, vir nesse espaço, dividir com você um pouco do que eu tenho vivido dentro do meu casamento. Como eu falei, é uma construção, não é fácil. A gente tem que ser intencional, escolher o que nós queremos viver, mas quando nós baseamos não só a nossa vida pessoal, mas o nosso casamento também na palavra, e chamamos Jesus para ser a base, né? O alicerce onde nós vamos construir também a nossa relação com o nosso cônjuge, é impossível não dar certo. Então, assim, me perdoe pelo nervosismo, mas eu te agradeço por ter ficado até aqui. E eu quero utilizar desse espaço realmente para a gente se tornar amigas e poder dividir um pouco de tudo que eu tenho aprendido, de tudo que eu tenho vivido, e mostrar para você que quando a gente decide, a gente pode sim ter um casamento feliz e duradouro. Então, casar por quê? Casar porque é uma bênção o casamento. Muito obrigada por ter permanecido aqui e nos vemos na próxima. Não gravou. Não acredito.